Hey guys, o objetivo desse encontro é resolver algumas questões semelhantes àquelas que acontecem na prova do antigo CAE de Cambridge. Então a gente vai atacar uma parte da prova que se chama Use of English. Primeiramente, vou mostrar para vocês o livro que a gente vai usar, esse aqui, Certificate in Advanced English, é um livro de Cambridge. E a gente vai mais especificamente falar dessa parte que é Use of English. Ele tem um teste aqui com Paper 1 to 5, essas são as habilidades. Use of English vai cobrar gramática, o uso realmente do inglês, o inglês em uso. Então a gente vai ter que fazer algumas atividades realmente de gramática nessa parte. Então a gente vem aqui para a parte 18, página 18, que é o Paper 3, aqui do teste 1, é uma compilação de testes. E a gente vai se deparar com esse seguinte modelo de atividade. Então ele diz para a gente o seguinte: For questions 13 to 27, read the text below and think of the word which best fits the gap. Para as questões de 13 a 27, leia o texto abaixo e pense sobre a palavra que melhor se encaixa em cada lacuna. Primeiramente, essas palavras serão sempre palavras necessárias para completar aquela sintaxe. Por exemplo, uma preposição, um artigo definido ou indefinido, um determinante qualquer, um determiner, como um possessivo adjetivo, um pronome relativo, o que, qual, onde, enfim, esse tipo de palavra, e não palavras que seriam mais subjetivas. Bom, ele vai mostrar o modelo da prova, seguindo aqui ele diz, use only one word in each gap. Então você pode usar apenas uma palavra em cada lacuna, não tem nenhuma dica dada, é só o texto. There is an example at the beginning. Ele vai chamar de 0 aqui, então ele pegou isso aqui e vai resolver essa pra gente. Mas antes de chegar primeiro ali, vamos falar do título, Changing Cities. Então percebam que esse changing, que pode dar uma ideia aqui de gerúndio, como se fosse trocando, mudando, nesse caso está como adjetivo das cidades. São cidades mutantes, cidades que estão mudando. Então esse changing está funcionando como um adjetivo aqui. Ou seja, então vai falar o texto, vai falar sobre cidades que estão passando por um processo de mudança. E ele começa. Uma boa estratégia para atacar esse tipo de atividade, que eu gosto de usar, mas é óbvio que existem vários métodos para abordar isso aqui. Eu gosto de ler tudo, pulando as lacunas, lendo blank, que é lacuna em inglês nas lacunas, até o final de cada período, ou seja, pegar desde a primeira palavra até o ponto. Então a gente tem um período curto aqui, a pergunta, né? What will the city of blank future look like? Perceba que a gente tem what will the city, já está jogando ali para o futuro. Obviamente, se eu tenho future ali, eu vou precisar do artigo definido, que seria, né? Esse what can look like seria como as cidades do futuro parecerão, como é que elas serão em termos de aspecto. Então ali eu percebo que eu preciso do artigo definido porque é uma regência como a do português, cidade do futuro. Esse do seria uma junção da preposição de mais o artigo definido o, que no inglês vai aparecer separadamente. Então é uma regência como a do português. Vou precisar do artigo definido aqui para o future. Bom, vamos em frente então. This question has been asked blank times in recent history and answered inconclusively blank equal number of times. That we be sure of blank thing only. No one can predict with blank degree of accuracy how cities will look 50 or 500 years from now. Então voltemos aqui a número 13. Essa pergunta, que é como se parecerão as cidades do futuro, como é que elas serão, has been asked, foi perguntada, foi feita para a gente talvez ficasse melhor, então isso aqui é um present perfect. Na voz passiva eu não vou entender como tem sido feita, mas vou entender como um fato consumado. Então essa pergunta foi feita, e aí vem muitas vezes na história recente, e percebam que aqui, bom, completando, porque o que está no meio não me interessa para completar essa ideia aqui. Tem um that aqui. Então essa ideia aqui do many times, que tantas vezes na história recente que nós sigamos aqui, então aqui certamente vai entrar um so, para aumentar esse many times. So this question has been asked so many times in recent history, ou seja, essa pergunta foi feita tantas vezes, e é um tantas que vai puxar um que alguma coisa aconteceu aqui na sequência da 15. A 14 está no meio, está ali separada por travessões, a gente vai ali resolver, mas esse so está entrando aqui por causa do that aqui embaixo. Então eu diria, this question has been asked so many times in recent history. Aí faz um comentário aqui. And answered inconclusively equal number of times. E aí o comentário está aqui. Foi feita a pergunta e respondida inconclusivamente, ou seja, sem conclusão. Aí seria aqui um número igual de vezes. Estou precisando de um artigo indefinido aqui para pegar esse número aqui, né? Um número igual. Então
vou entrar com o artigo and, uma vez que a palavra da sequência começa com som vocálico, aqui no equal. Então eu diria, and answered inconclusively an equal number of times, ou seja, respondida inconclusivamente um número igual de vezes. Então foi feita tantas vezes que nós, that we blank, be sure of blank thing only. Que nós podemos ter certeza, nos certificar, então can vai entrar bem aqui. Então a gente pode vir aqui, vamos botar um so aqui, so many times. Então a gente pode pensar aqui, an equal number of times, that we can be sure, que nós podemos ter certeza de uma única coisa. Está precisando de um aqui, né? Be sure of one thing only. De uma única coisa. Então tem que entrar um número aqui. One. Deixa eu chegar um pouquinho para cima. Que coisa seria essa? No one can predict, ou seja, ninguém pode prever, with blank degree of accuracy. Eu entendo aqui que a gente vai precisar de um determiner, uma palavra que vai acompanhar esse substantivo aqui, grau de acuracidade, de certeza, e aí a gente precisa aqui de uma ideia de quantidade. Então eu entendo que ninguém, tem uma partícula negativa aqui, né, no one, então ninguém pode prever com nenhum grau de certeza, e esse nenhum, por causa do no aqui, vai entrar o any. So no one can predict with any degree of accuracy, com qualquer, seria essa ideia, né, grau de acuracidade, de certeza, how cities, como as cidades se parecerão ao will look like 50 ou 500 anos a partir de agora, tendo agora como referência. Ok, então o tópico é exatamente essas cidades que estão passando por esse processo e tem uma ideia aqui de fazer uma previsão, jogar isso para o futuro, pensar como elas serão no futuro. Vamos seguir. The reason is simple. Cities are blank, a continuous state of change. Então por que é tão difícil responder essa pergunta, né? A razão é simples. Cities are, as cidades são ou estão. Aí temos aqui um estado contínuo de mudança. Então eu entendo que as cidades estão em um estado contínuo de mudança. Estar em um estado, em inglês a preposição que melhor vai cair aqui, é uma ideia de regência. In a continuous state of change. Over the blank 50 years, they have changed so rapidly that the oldest residents will remember a time blank, their city, seemed to belong not just to another era, blank to a different dimension. Ok. Over the blank 50 years. E aí vem o present perfect aqui. Certamente durante os últimos 50 anos. E aí vem o present perfect confirmando que é até hoje. Bom, algumas opções podem entrar aqui, né? A gente pode pensar over the past 50 years, over the last 50 years. Então a gente pode vir aqui com past, last pode entrar aqui também. Então durante os últimos 50 anos, percebam que é um present perfect fato consumado, não elas têm mudado, mas elas mudaram tão rapidamente que, há um so de novo puxando um that aqui como lá na primeira, né? Segunda lacuna na verdade, tão rapidamente que that the oldest residents, ou seja, que os residentes, os moradores mais antigos, will remember a time, se lembrarão de um tempo, de uma época, blank their city, ok, se eles se lembraram de uma época, aí vem uma lacuna, a cidade deles parecia pertencer, então se é uma época, uma era, eu entendo que a gente pode entrar aqui com uma conjunção when, quando, remember a time when their city, quando a cidade deles ou delas parecia pertencer, seemed to belong, not just to another era, ou seja, não apenas a uma outra era, mas também seria essa a ideia aqui, né? Há uma dimensão diferente. Esse mais também aqui, um but, vai entrar perfeitamente aqui no inglês fazendo essa ideia. Então a gente pode completar a ideia assim, Over the past 50 years, they have changed so rapidly that the oldest residents will remember a time when their city seemed to belong not just to another era, but to a different dimension. Ou seja, vamos traduzir todo o período aqui, durante os últimos 50 anos, elas mudaram tão rapidamente que os residentes mais antigos se lembrarão de uma época quando a cidade deles e delas, desses residentes, parecia pertencer não apenas a uma outra era, mas também a uma dimensão diferente. 22. Blank, it is true both of planned and unplanned cities. Muito bem, eu preciso do sujeito aqui, né? Alguma coisa é verdade em relação a tanto cidades planejadas como cidades não planejadas. O planned e o unplanned estão aqui adjetivando os cities.
Então seria a ideia de isso é verdade, isso que foi dito aqui para cima. Então, um demonstrativo aqui como um this vai entrar super bem aqui, né? This is true, both of planned and unplanned cities. Planned cities such as New York and Paris, ou seja, cidades planejadas tais como Nova York e Paris, e aí vem um comentário sobre essas duas cidades. Cidades não são pessoas, certamente vai entrar um pronome relativo aqui. Which, vamos ver se vai funcionar bem. Ó, cidades planejadas tais como Nova York e Paris, blank, are closely organized on a grid or diagram of streets and avenues. E aí eu vou deixar para resolver a vírgula depois. Vamos pensar então aqui. Então a ideia seria cidades planejadas tais como Nova York e Paris, que são organizadas closely, quando ele bota closely organized on a grid or diagram, organizada proximamente, esse proximamente está dando uma ideia de muito bem organizado, ou seja, analisada bem de perto, cada pedacinho, on a grid. Grid é uma rede, quando você traça uma rede para um quadriculado, para dividir em partes, ou um diagrama de ruas e avenidas. Muito bem. Então eu venho aqui e faço o comentário. Seria uma oração adjetiva no português, a gente vai chamar de explicativa, fazendo um comentário sobre essas duas cidades já mencionadas. Agora, sim, vem o verbo lá para essas cidades planejadas, sujeito aqui, ó, planned cities. Agora vem o verbo, então seria cidades planejadas, tais como Nova York e Paris, que são muito bem organizados numa rede e diagramas de ruas e avenidas, have effectively burst at the seams. Entrou uma expressão idiomática aqui. Vai entrar um present perfect, aqui o have burst. Burst é uma ideia de estourar, então eu entendo que estouraram, esse present perfect está mostrando essa consequência no presente, eu entendo que estão estouradas, efetivamente, de fato, nas costuras, at the seams. Seam é costura, igual da roupa. Então aqui vai dar uma ideia de que como se estivesse, arrebentando de tanta gente, né? De estar crescendo ali sem espaço e foi arrebentando, e obviamente foi aumentando. Muito bem. Agora vem um while aqui, que vai abrir uma outra oração. Então a gente vem de uma ideia assim, cidades planejadas, tais como Nova York e Paris, que são muito bem organizadas, blá, 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 efetivamente, de fato, estouraram nas costuras, digamos assim, né, nesse século, ou seja, ficaram muito infladas neste século, enquanto unplanned cities aí vai fazer o contraponto. Esse while aqui, perdão, não é de tempo, mas com a ideia de embora, né? Essa é de adversidade, enquanto cidades não planejadas, tais como Tóquio, while unplanned cities such as Tokyo e Los Angeles, ou seja, enquanto cidades não planejadas, tais como Tóquio e Los Angeles, have grown just blank dramatically. Ou seja, cresceram, have grown é o verbo grow aqui no present perfect, não é tem crescido, então cresceram. E aí o just vai entrar com uma palavrinha aqui, com a ideia de dramaticamente, que vai dar a ideia de cresceram tão dramaticamente, com a ideia de da mesma forma. Então, quem vai entrar aqui para dar essa ideia de comparação, para dizer que está crescendo, que cresceram tão dramaticamente quanto Nova York e Paris que foram planejadas, seria o as. Então, vou precisar dessa preposição aqui, have grown just as dramatically, para dar a ideia de cresceram just as. Esse just vai só aumentar para botar isso bem de pertinho, né? Tão dramaticamente, ou seja, da mesma forma dramática que as cidades aqui em cima mencionadas cresceram. Although the centers might remain much as they were many years blank, the suburbs have spread blank the tentacles of an octopus. Although, a conjunção que vai trazer uma ideia de adversidade. Então, embora seus centros, os centros dessas cidades possam permanecer, might remain much as they were many years, possam permanecer da mesma forma que, esse much as aqui está dizendo isso para a gente, da mesma forma que eles, os centros, eram muitos anos atrás, vai entrar o ago aqui, certamente, o advérbio. Então, embora os centros possam permanecer a mesma coisa, blá, 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 their suburbs, seus subúrbios, have spread, se espalharam, outro present perfect, e aí a gente vai comparar agora, se espalharam como tentáculos de um povo. Quem vai fazer essa comparação aqui, esse como de comparar, é o like, que vai entrar muito bem aqui. Like the tentacles of an octopus. E para finalizar, o último parágrafozinho aqui, some economists argue that expansion is a sign of a healthy economy, blank, that it is expanding cities that attract international investment. Alguns economistas argumentam que
expansão é um sinal de uma economia saudável, lacuna, que it is expanding cities, que esse it is expanding cities, a gente vai ter que dar uma adaptada para entender no português, talvez algo do tipo, e que é a expansão de cidades, ou seja, ou e que são, melhor, cidades mutantes, cidades que estão mudando, that attract, que atrai investimento internacional. Então eu preciso de uma conjunção para ligar essa primeira oração com a segunda aqui, com esse that it is expanding cities. Então, and vai entrar bem aqui. Então, alguns economistas argumentam que expansão é um sinal de uma economia saudável e que isso vai ter que virar um plural para a gente, né, da it is expanding cities, que são as cidades que estão se expandindo, essa seria a ideia do expanding aqui como adjetivo, que atraem investimento internacional. Ok, guys? Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários, ok? See you next time.